Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Hoje, neste vídeo, nós iremos para mais uma correção, desta vez das semanas 15 e 16, que era sobre raiz quadrada de números inteiros. Então, vamos lá para o primeiro exercício. Questão número 1. Determine a raiz quadrada. Então, você tinha que achar um número que, multiplicado por ele mesmo duas vezes, dava o número que estava aqui dentro, tá? Então, qual é a raiz quadrada de 9? Vai ser 3, porque 3 vezes 3 é 9. Não é 2 vezes 3 não, viu, gente? É 3 vezes 3, é o número vezes ele mesmo. Qual é a raiz quadrada de 16? É 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 25? É 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Raiz de 81? É 9, porque 9 vezes 9 é 81. Raiz do zero vai ser o próprio zero, porque 0 vezes 0 é 0. Raiz de 1 também vai ser 1, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Raiz de 100 é igual a 10, porque 10 vezes 10 é 100. Prontinho. Exercício 1 está acabado. Qual o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de 36? Então, qual é a raiz quadrada de 36? É 6, porque 6 vezes 6 é 36. Raiz quadrada de 81, tem? Tem, nós fizemos aqui em cima, ó, é 9. Raiz quadrada de menos 100, não tem. Então, eu posso colocar assim, ó, não existe em Z, que é não existe no conjunto dos números inteiros, tá bom? Raiz quadrada de 1 é igual a 1, porque 1 vezes 1 é 1. Aqui não tem por quê, porque não tem nenhum número que elevado ao quadrado dá um número negativo. Se eu pegar um número positivo e elevar ao quadrado, eu vou multiplicar mais com mais, que vai dar mais. Se eu pegar um número negativo e elevar ao quadrado, eu vou multiplicar menos e menos, e também vai dar mais. Não vai dar um número negativo, tá? Então, por isso que não existe em Z. Terceira questão. Quanto vale x? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? 3. É a mesma coisa que perguntar qual é a raiz quadrada de 9. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 49? 7, porque 7 vezes 7 é 49. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 81? 9. 9 vezes 9 é 81. Olha como é rapidinho esse exercício, que belezinha. Questão 4. Resolva as expressões abaixo. Então, aqui a gente tinha que fazer a raiz quadrada dos números que estão aqui primeiro, para depois fazer a soma, a subtração, a multiplicação, o que tivesse, tá? Então, aqui, ó, raiz de 16 é 4. Raiz de 36 é 6. 4 mais 6 é igual a 10. Raiz de 25, 5. Raiz do 9, 3. 5 mais 3 é 8. Raiz do 49, 7. Raiz quadrada do 4, 2. 7 menos 2, 5. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 1 é 1. 6 menos 1 também é 5. Raiz do 9, 3. Raiz de 100, 10. 3 mais 10 é 13. Raiz quadrada do 4, 2. Raiz quadrada do 9, 3. Aqui é multiplicação. 2 vezes 3, 6. Prontinho também exercício 4. Questão número 5.
um terreno quadrado tem 324 metros quadrados de área. Quanto mede cada lado do terreno? Então, aqui nós vamos fazer a fatoração. Vou pegar aqui o 324, vou até aproveitar esse risco aqui e nós vamos fatorar esse número, tá? Bom, como ele é par, eu vou dividir por 2. Eu só posso dividir aqui pelos números primos, tá? Que são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e etc. Bora lá. 324 dividido por 2 vai dar 162. 162 dividido por 2 vai dar 81. 81 não é par, não dá para dividir por 2. Será que dá para dividir por 3? Para saber se dá para dividir por 3, a gente soma 8 mais 1, 9. Tem 9 na tabuada do 3? Tem, então dá para dividir por 3. Vamos dividir por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 é múltiplo de 3, né? 7 mais 2 é 9, também está na tabuada do 3. 27 dividido por 3 é igual a 9, que eu divido por 3, que vai dar 3, que dividir por 3 vai dar 1. Pronto, fatorei o número. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso saber qual que é a raiz quadrada de 324 para poder saber quanto que vale a base desse quadrado, né? Então, se é a raiz quadrada, eu vou fazer pares aqui, ó. Um par do 2, um par do 3 e outro par do 3. Esses números aqui eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, eu sei que o lado desse quadrado mede 18 metros. Acabou o exercício. Tá? Então, quando você tem área de um quadrado, quer saber a lateral desse quadrado, você vai extrair a raiz quadrada da área, tá? Se o número for grande, você fatora, acha os pares e multiplica. Acabou o exercício. Pô, questão número 6. Escolhendo qualquer um dos métodos apresentados, calcule. Então, eu vou fazer pelo método tradicional, tá? Que é esse que a gente acabou de fazer no exercício número 4, tá? Por fatoração. Bom, 289, ele só é divisível, não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, não dá por 7, dá por 17, tá? 289 dividido por 17 vai dar o próprio 17, que eu vou dividir por 17, que vai dar 1. Então, aqui eu tenho um par do 17, então raiz de 289 é 17. Raiz de 169, a gente vai fatorar. O 169, você vai tentar por 2 não vai dar, por 3 não vai dar, por 4 não vai dar, por 5, por 6, ou por 6 não dá. 6 não é primo. 7, 11 não dá. Só dá para dividir por 13. Dividir por 13, 13, 1. Então, a gente faz um par do número 13. 13 vezes 13 é 169. Então, raiz quadrada de 169 é 13. 484. Agora, dá mais número aqui. Ele é par. Divide por 2. 242. Divide por 2. 121. 121 é múltiplo de 11. Ó, dica. Quando a soma dos cantinhos aqui, ó, um número formado por 3 algarismos. O número do meio é a soma dos dois da ponta, então esse número é múltiplo de 11, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 484 é múltiplo de 11, porque o 8 é a soma dos dois da ponta, ó, 4 mais 4 dá 8. Esse aqui também, 2 mais 2 dá 4, tá? 121 dividido por 11 vai dar 11, que dividido por 11 vai dar 1. Ah, só mais uma coisa, não precisa ser igual os números aqui, tá? Pode ser, por exemplo, 132. Os dois da ponta, 1 mais 2 dá o número do meio, então 132 também é múltiplo de 11, tá bom? Bom, voltando aqui na fatoração.
eu tenho um par de 2 e um par de 11. 2 vezes 11, 22. Então, a raiz de 484 é 22. Raiz de 900. Aí eu falei para vocês que quando tem números pares no final de uma raiz quadrada, aqui do radicando, né? Eu não preciso fazer a conta toda. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a raiz quadrada do 9, que dá 3, e pego o número, a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Eu tenho 2 zeros. Eu vou dividir pelo índice, que é 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, eu vou colocar um zero aqui. Pronto, raiz quadrada de 900 é 30. Vamos fazer esse aqui, ó, que também tem zero. Raiz de 400. Eu vou extrair a raiz quadrada do número que está aqui sem seus zeros. Raiz do 4 é 2. Eu tenho 2 zeros, então eu vou dividir por 2, que é o índice que está aqui. 2 dividido por 2, 1 zero que eu vou colocar aqui fora. Então, raiz quadrada do 400 é 20. Viu que facinho, gente? Difícil não. 196. Divide por 2. Vai dar 98. Que divide por 2, porque é par. Vai dar 49. Deixa eu colocar mais para cima. 49 é múltiplo de 7. Que vai dar 7. 49 dividido por 7 dá 7. Que dividiu por 7 e vai dar 1. Então, tem um par do número 2 e um par do número 7. 2 vezes 7 é 14. Então, a raiz de 196 é 14. Questão 7. Um lote quadrado possui 1.600 metros quadrados de área. Qual é a medida de cada lado desse lote? Então, parecidinho com aquele exercício número 5 que nós fizemos aqui, ó. Tá? Eu tenho a área do quadrado e quero saber quanto vale a lateral desse quadrado, tá? Então, eu vou extrair a raiz quadrada de 1.600. Preciso fazer conta? Não muita, né? Porque aqui eu tenho 2 zeros no final, que é 16. A raiz de 16 é 4. 2 zeros dividido por 2, que é o índice, vai dar 1 zero que eu vou colocar aqui fora. Então, alternativa A. Questão número 8. Se um terreno quadrado tem 625 metros de área, quanto mede o perímetro desse terreno? Então, agora eu não quero saber somente a lateral, eu quero saber o perímetro, que é a soma das medidas dos lados. Bom, vou fatorar os 625 para poder achar a raiz quadrada dele, para achar o valor do lado. Bom, 625, ele é múltiplo de 5 porque termina em 5. Então, eu vou dividir por 5. Isso vai dar 125, que eu vou dividir por 5 novamente, que vai dar 25, que eu vou dividir por 5 novamente, que vai dar 5, que dividido por 5 vai dar 1. Então, aqui eu tenho um par do 5 e um par do 5. 5 vezes 5, 25. Então, a raiz de 625 é 25. Isso significa que o meu quadrado tem lado 25 metros, tá? Porque aqui a gente está tratando de metros quadrados. Bom, eu não quero saber o valor do lado, eu quero saber o valor do perímetro. Ou seja, 25 mais 25 mais 25 mais 25. Ou 25 vezes 4. Quanto que é 25 vezes 4? 100. Então, o perímetro vai ser 4 vezes 25, que é igual a 100 metros. Alternativa C. E terminou o nosso exercício, tá? Espero que tenham gostado aí da correção, tirado suas dúvidas. Agradeço muito mesmo por você ter assistido esse vídeo até o final, vindo aqui. Significa que você está interessado em aprender, né? E eu te dou muito valor por isso, viu? Aprender nunca é demais, viu, gente? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Fica bem, tá?
Isso é importante para mim e importante para muita gente. Um abraço.